eu já quero pedir para você curtir, compartilhar, para que o YouTube leve mais longe esse nosso conteúdo, que vão ser 5 aulas de um conteúdo muito gostoso, onde nós vamos pegar passagens que são passagens que muitas pessoas têm dúvida e nós vamos falar, conversar sobre elas. Hoje nós vamos falar de um segredo que está na árvore genealógica de Jesus. Não foi por acaso que foi deixado lá em Mateus capítulo 1, descrito na genealogia, na árvore genealógica. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui são as mulheres que estão aqui. E é claro que em uma aula eu não vou poder falar de todas as mulheres. Nós vamos falar hoje sobre o mistério e o segredo que está em Ruth. Então, vamos ler Mateus capítulo 1 para ver onde fala de Ruth. Depois nós vamos ao livro de Ruth, mas vamos primeiro ver aqui em Mateus capítulo 1, no versículo 5. Fala assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Então, vamos parar aqui. Nós temos Ruth. Ruth é uma mulher das mulheres que não são hebreias, aqui da árvore genealógica de Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda, que a vida de Ruth tem a ver comigo e com você. Ruth era uma mulher de um povo gentil, não era de Israel, era uma moabita ali da Jordânia. E então ela recebeu o amor e misericórdia de Deus. Mais do que amor e misericórdia, ela recebeu uma vida transformada. E mais do que uma vida transformada, ela se casou com um resgatador. Então, o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Nós vamos ver que no livro de Ruth, então aqui a primeira lição aprendida nesse livro de Ruth é que Ruth, ela fala da igreja, do povo gentil, aqueles que não eram povo e passaram a ser povo de Deus. Há grande amor e misericórdia de Deus aqui. Então, no livro de Ruth, já no capítulo 1, nós vemos que Ruth, ela é tomada por uma grande tragédia. Ela perdeu o marido e o cunhado e o sogro ao mesmo tempo. 3 mulheres que viveram 3 tragédias, que era Noemi, Ruth e Orfa. A sogra de Ruth e a cunhada de Ruth. Essas 3 mulheres acometidas por essa grande tragédia, de repente Ruth ouve, e Noemi também ouve, uma notícia de que tem pão, porque elas ficaram empobrecidas. E elas ouviram a notícia de que havia pão em Belém. Então, vamos ver as mensagens que o Senhor deixou para nós aqui. Os grandes mistérios que Ele deixou. Noemi é o povo judeu, que recebeu as boas-vindas as boas novas de que havia pão em Belém. Ruth, povo gentil, recebeu também a mesma notícia de que havia pão em Belém. Quem nasceu em Belém? Jesus. Quem é o pão que desceu dos céus? Jesus. Então, judeus e gentios podem descobrir Jesus. Esse é o primeiro segredo aqui. Esse é um grande segredo. Hoje nós vemos, no século 21, nós vemos essa grande realidade. São judeus que estão se convertendo. E sabem como eles estão se convertendo?
eles estão recebendo revelação através de sonhos e visões. Então, os judeus, em tempo de crise, porque aqui tinha fome e o mundo hoje está vivendo uma grande crise. Está escrito na palavra que haveria um tempo em que teria fome sobre a terra, mas não fome de pão, mas da palavra de Deus. Hoje nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, para todos os lados, e nós vemos problemas que você não encontra solução, como no caso da pandemia. Por exemplo, você podia olhar para todos os lados e você não veria a solução. Mas a solução para a sua vida naquele momento só poderia ser Cristo. A tua proteção só poderia ser Cristo. Cristo é a tua provisão. E assim, nesse momento caótico, em que nós estamos vivendo um tempo de crise e um tempo de grandes problemas, aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos vendo e acabamos de ver estarrecidos inúmeras cidades do Rio Grande do Sul debaixo de água. E nesse tempo de grandes problemas, tanto judeus quanto gentios só podem encontrar a solução em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que tem uma mensagem em que haveria um tempo em que o mundo inteiro só poderia olhar para Cristo como solução. E esse tempo chegou. Mas tem mais segredos aqui nesse livro. O grande segredo deste livro é a palavra resgatador. Aqui nesse livro está falando que o que Jesus fez conosco, o nosso resgatador. Como disse Jó lá no meio da sua crise, eu bem sei que o meu resgatador, que o meu redentor, que é o meu resgatador, vive. Mas quem é redentor? O redentor não é apenas um nome. Lá em Levítico, capítulo 25, nós vemos que Deus deixou escrito como deveria ser a lei do resgate. E ele disse o seguinte: se alguém empobrecesse, se por acaso fizesse um mau negócio, ou se empobrecesse por uma circunstância adversa, ele teria ainda uma chance. Ele poderia ir para uma pessoa rica e dizer: olha, eu perdi minhas finanças, eu quero trabalhar para você. Eu tenho dívidas e eu preciso que você pague as minhas dívidas e em troca eu dou o meu trabalho para você. Essa pessoa faria um contrato. Ela fazia um contrato de 7 anos com esse homem rico. E no 7º ano, ele seria liberto. Ele trabalharia 6 anos sem salário, mas teria suas dívidas pagas. Mas no 7º ano, ele poderia ser livre. Está escrito lá em Levítico 25 que haveria uma circunstância em que essa pessoa ela poderia quebrar esse contrato. Se ela tivesse um resgatador, um familiar rico e que quisesse se tornar resgatador dessa pessoa da família, ele poderia ir então diante daquele homem para quem a pessoa fez o contrato e dizer: olha, eu sou parente dele, eu quero pagar as dívidas. Quanto tempo e quanto dinheiro falta ainda para que essa dívida seja paga? Ainda falta, do tempo que eu fiz o contrato, ainda faltam 3 anos e era X o montante. Então, o resgatador iria lá e pagaria o preço e aquela pessoa ficaria livre, livre da dívida, livre da escravidão, porque o resgatador chegou antes da hora. Isso tudo pode ficar confuso na sua mente, mas vai ficar claro agora para você. A terra,
ela foi dada ao homem para ele trabalhar 6 dias. E no 7º dia descansar. Aqui está falando da semana. Agora, nós estamos falando em termos de humanidade. Foi dado ao homem 6.000 anos para ele estar aqui na terra. E no 7º ano, no milênio, ele descansaria com o Senhor. Mas Adão, ele perdeu a propriedade, ele perdeu a autoridade no primeiro dia, no início da criação. Lá depois do 6º dia em que Adão foi criado, logo rapidamente ele perdeu o poder e a autoridade, se tornou escravo. E todos nós nos tornamos escravos. O resgatador que é Jesus, a promessa da salvação de Deus, ele chegaria no 6º ano. No 6º ano da história da humanidade, para que nós pudéssemos viver com ele no 7º ano. Mas Jesus, vendo o sofrimento, como o homem estava sofrendo com enfermidades, com opressão, com possessão, pela misericórdia de Deus, ele chegou antes do tempo, ele chegou no 4º dia. Por que no 4º dia? Porque de Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2.000 anos, 4.000 anos. Jesus chegou antes do tempo. Quem disse antes do tempo foram os demônios. Quando Jesus foi libertar uma pessoa lá na sinagoga, os demônios que saíram, eles disseram assim: você chegou antes do tempo. Eles sabiam que Jesus, o Filho de Deus, tinha chegado antes do tempo. Mas ele chegou porque ele é o resgatador, ele é o nosso parente próximo, ele é o parente próximo rico. Ele mesmo diz: eu não paguei a dívida de vocês com ouro e com prata, eu paguei com o meu próprio sangue. A nossa dívida, ela era tão grande que ela não teria como ser paga com prata e com ouro. O resgate teria que ser vida por vida, e ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos a nossa vida de volta. Nós que éramos escravos, agora somos livres, porque Jesus, o grande resgatador, nos libertou de todo o poder das trevas. E ele disse essa linguagem lá em Colossenses 2. Lá está escrito que ele rasgou todo edito de dívida e que eram ordenanças contra nós. Que ordenança é essa? De maldição, de enfermidade, de angústia, de dor, tantas ordenanças que eram contra nós. E ele, então, o nosso grande resgatador, foi lá e nos resgatou. Ele rasgou esse edito. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo aqui no livro de Ruth é quando ela tem um encontro com o resgatador, porque ela tem alguns momentos de encontro com o resgatador, mas uma das passagens que eu mais gosto é esse momento que eu quero ler com vocês. Esse momento que ela senta e ela tem um diálogo com ele, e ela diz lá no capítulo 2, no versículo 10. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Muitas vezes você não para pensar que grande amor é esse. Nós que éramos povo, que não éramos, aliás, povo de Deus, como ele disse lá para Oséias, nos tornamos povo de Deus. Que favor é este a ponto dele se importar conosco? Porque Jesus, ele veio para todo aquele que nele crê, para que nós não pereçamos, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. O povo de Israel, a salvação e o resgate era para o povo de Israel, mas a salvação e o resgate se estendeu a nós.
Ruth ficou muito agradecida e impactada com esse amor. Afinal, ela não era povo de Israel. E você precisa agradecer a Jesus, porque nós somos a misericórdia de Deus em ação em relação a nós. E aqui ela diz no versículo 13: então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao meu coração. E outra passagem que eu amo e que é um segredo do reino, aqui é no capítulo 3. Ruth, orientada por sua sogra, ela vai até Boaz, que está dormindo. Boaz estava dormindo na eira, ele estava cuidando para que nenhum ladrão roubasse a sua colheita. E ali Ruth se deitou aos pés do resgatador. Ela passou a noite ali, aos pés do resgatador. Quando ele acordou e ele viu Ruth, ele pegou o manto e olha só o que está escrito. Eu quero que você leia com atenção, porque esta é a unção que está sobre a sua vida. Lá no versículo 9, capítulo 3. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Versículo 12, ele diz: sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que ainda é parente mais chegado do que eu. Versículo 15: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. O que aconteceu aqui? Ruth, ela teve um encontro com o resgatador. Esse é o nosso encontro com Cristo, o nosso resgatador. E ele disse: pega o manto que você tem, o teu manto. Você, sem a minha presença, teu manto está vazio. Mas agora você vai ver que o teu manto, com a minha presença, com a presença do teu resgatador, o teu manto não vai ficar vazio como está. E ele diz: segura aí a ponta, que eu vou segurar na outra. E ela segurou. Então, enquanto ela segurava, foi cheio aquele manto de 6 medidas de cevada. Eu quero te dizer nesta aula que o teu resgatador é aquele que te dá 6 medidas de unção, 6 medidas de provisão, ou seja, tudo o que você precisa para enfrentar esse mundo enquanto você estiver aqui na terra. O teu resgatador, ele não te salvou somente para que você, ali na cruz do Calvário, para que você diga: olha, o Senhor me salvou ali naquele dia. Não, o Senhor te salvou, o Senhor te salva todos os dias. Ele te resgata da dor, todos os dias Ele te resgata da destruição. Olha, não coloque Deus numa caixinha pequena. Tem gente que coloca Deus numa caixinha pequena e diz: ah, não, Jesus Ele olhou para mim, Ele não quer me ver no inferno, Ele vai me levar para o céu. E isso é fantástico, gente. É maravilhoso, isso é grande demais. Mas Ele quer te abençoar a cada manhã. Jesus quer te abençoar a cada dia. Tenha a cada dia um encontro com o resgatador. Se você está sentindo que o teu manto está vazio, entrega hoje. Porque esta é uma aula, e eu gosto de ministrar os meus alunos, não adianta você ter uma aula apenas de conhecimento intelectual. Você tem que ter uma aula que você possa sair dela com um preenchimento, com um conhecimento que vai te levar a mais perto
mais perto de Deus, que vai trazer Deus para mais perto na tua vida. Então, mostra o teu manto hoje. Se o teu manto está vazio, fala. Fala para ele hoje: olha, meu grande resgatador, o Senhor me livrou da morte e da destruição. O Senhor me livrou do inferno, mas o Senhor é o Deus que continua a encher o meu manto. Enche o meu manto de bênção. O Senhor é o Deus que continua a encher o meu manto. Assim como o Senhor, assim como o manto de Ruth foi cheio. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque as tuas medidas de bênção sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, sobre as minhas finanças, em nome de Jesus. Viva esse segredo do reino, que é viver o grande resgate da tua vida diariamente. Não só quando você aceitou a Jesus, mas todos os dias. Todos os dias é hora de você ter um encontro com o teu resgatador. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até a próxima aula.